Então, pessoal, a princípio aqui, eu quero começar apresentando, eu acho que todos conhecem a Huawei hoje, né? Então, deixa eu só colocar em... Então, pessoal, hoje a Huawei está aí no Brasil há mais de 15 anos, tá? O nosso escritório principal fica em São Paulo. Nós temos aí 4 escritórios regionais, temos aqui em Brasília, temos no Recife, temos no Rio de Janeiro, tá? Em Curitiba. Hoje a Huawei do Brasil está aí com mais de 3.000 funcionários, tá? E a gente aí trabalha com um centro de pesquisa e desenvolvimento, nós temos um centro de treinamento, tá? E nós temos um centro de fornecimento em Sorocaba com capacidade alta aí para estar atendendo todos os clientes, né? Hoje, basicamente, nós estamos em todas as operadoras do país, né? E trabalhamos também com linhas com empresas menores também. Então, assim, muita gente tem a dúvida e me pergunta, olha, mas a Huawei hoje não trabalha só com operadoras? Não, nós trabalhamos também a nível empresarial, a nível de... E podemos estar trabalhando agora com vocês também, né, com os provedores aí de internet. Então, pessoal, basicamente, o que a gente preparou para hoje foi mostrar um pouquinho aí, né, fazer uma análise de como está a banda larga aí no Brasil. Aliás, essa análise foi até exposta em alguns fóruns aí internacionais, onde o pessoal usou bastante os cases que a gente tem implementado aqui nesses últimos 2 anos, de uma forma muito positiva, como case de sucesso, tá? Então, assim, a gente tem uma referência aí a nível mundial já trabalhando com LTE-TDD. Então, do ponto de vista de solução, sim, nós estamos preparados, tá, para estar atendendo essa demanda. De repente, o que a gente tem que conversar é um pouco mais sobre escalabilidade, né? Porque, como agora a gente está conversando, de repente agora a gente está conversando num nível de escala menor, mas bem ramificado. Então, esse é um primeiro ponto importante da gente estar analisando, né? Como que está esse cenário hoje, para ver onde vocês poderão estar desenvolvendo esses negócios, né? A gente tem aí também a questão, né, que a gente tem que estar analisando, né? O que você pode estar fornecendo, o que você pode estar implementando na tua rede para montar essa solução, né? E também analisar qual tipo de estratégia que você vai estar adotando, né? Então, assim, além disso daí, a gente trouxe alguns cases para estar compartilhando com vocês. Acho que está dando alguma microfonia aí, não? Tá certo? Então, pessoal, basicamente, assim, o primeiro ponto que a gente quer começar a conversando com vocês é essa análise aí do cenário da banda larga no Brasil, tá? Então, hoje, o Brasil hoje aí tá com o mercado móvel já saturado. A gente tem um grande espaço em banda larga, para poder estar cobrindo aí as residências. Nós temos praticamente aí 30% de penetração, né? Então tem um espaço muito grande para isso. Já quando a gente fala da cobertura, né, da cobertura móvel, celular, a gente já está aí com o mercado um pouco saturado. O que a gente precisa hoje é focar um pouco mais na banda larga, onde a gente tem mais oportunidade de negócios, e é o caso desse fórum aqui, para a gente estar podendo fomentar novas ideias, tá? A gente pode ver também que a relação do ARPU, né, para a rede móvel e para a rede de banda larga fixa também é bem grande, e isso traz também uma diferença muito grande na hora de analisar e montar o modelo de negócio. A gente, como o pessoal aí teve comentando, a gente pode passar um dia todo conversando só questões técnicas ou só questões, né, de modelo de negócio, né? Mas basicamente a ideia, a princípio, é fazer essa análise geral. Hoje a gente vê que a penetração de banda larga é bem baixa, né, no Brasil. Hoje a gente tem aí estados com menos de 20% de penetração, né, principalmente na região norte, onde exatamente a gente está tendo grande sucesso com as redes LTEs TDDs, né? A gente tem sites congestionados nessas regiões, tá? Então, quando a gente olha para isso,
a gente está vendo, de certa forma, oportunidade, né? Assim como é o cenário de todos os países em desenvolvimento, né? Então, basicamente aí a gente tem aí um dado até do Teleco, né? Que mostra o crescimento dos usuários de banda larga, né? A gente vê que no último ano aí a gente teve uma média de 10% de crescimento desses usuários. E alguns pontos importantes nessa análise é entender o perfil do usuário. O que o usuário busca, né? A gente percebe aí que o usuário está sempre buscando maior velocidade. Então, a tendência, né, é sempre o usuário estar migrando para serviços de maiores velocidades. E quando a gente fala disso, a gente está praticamente criando novos modelos de negócio, né? E isso é variável, porque o perfil do usuário é variável. Antigamente, a gente tinha uma preocupação muito grande com a qualidade de voz. Hoje, essa preocupação também já é muito grande com a rede de dados, né? Então, o pessoal o pessoal questionou, né, sobre a importância e o porquê, né, do core da rede, de repente, ter um custo alto. E aí eu quero aproveitar um comentário do Eduardo, que foi fundamental para esse tipo de análise. Quando a gente está falando em uma menor quantidade de volume, né, quando os fornecedores desenvolveram um core para essa rede, desenvolveram para redes, né, que estão trabalhando numa base de milhões de assinantes. Hoje, a gente tem um novo cenário, então os fabricantes vão estar se adaptando a esses novos cenários, né? Nesse ponto, aí poderia ter esse tipo de comparação, mas como a gente pode olhar lá para trás, quando a gente tinha o CDMA, a gente tem também que olhar a questão do custo do terminal, né? Então, a gente lembra aí o porquê que algumas tecnologias foram para frente e outras não. E o que traz assim maior segurança sobre o LTE-TDD é exatamente assim, a gente ter aí essa linha de evolução. Nós temos um planejamento, nós temos vamos dizer assim, né, uma projeção de futuro boa para essa tecnologia, tanto é que só tem aumentado o número a quantidade de terminais para LTE-TDD, porque tem aumentado os países que estão investindo nessa tecnologia, né? Então, assim, um dos pontos importantes aqui é exatamente olhar essa migração de usuários de baixa velocidade para planos de maiores velocidade, entender também esse crescimento, que é um crescimento bom, de certa forma, né, de usuários em banda larga. A gente pode comparar, quando a gente fizer aí a comparação com países já desenvolvidos, a gente vai ver aí que esse número é um número relativamente bom, né? E assim, maior velocidade contribui também para um maior ARPU, né? Que é um fator fundamental na análise no plano de negócio de vocês, tá? O Reinaldo já comentou aí sobre, né, o histórico aí do LTE no TDD no Brasil. A gente tem aí a Sky e a ON, que já adquiriram alguns lotes, né? Então, nós temos algumas regiões onde o 2.5 não vai estar mais disponível, mas 1.9 pode ser uma alternativa, dependendo do tipo de serviço que for fornecido, né? E aí a gente tem a sobra dos lotes que vocês vão estar podendo trabalhar aí na região e na cidade de vocês, né? Aqui tem um detalhe apenas aqui, a gente tem, na verdade, aí 50 megas praticamente disponível para essas regiões, né? Uma ou outra região foram adquiridos apenas o 35, mas a maioria aí a gente tem 50 megas, a gente está trabalhando com 2 portadoras, né, na maioria dessas regiões já, porque está tendo demanda, porque está tendo aumento, crescimento de usuários na rede. Então, a gente já está tendo casos onde 2 portadoras já não está sendo o suficiente. A gente já está tendo a necessidade de agregar alguma outra forma de expansão de capacidade, porque a gente tem sites muito congestionados já hoje no Brasil. E por esse motivo, por esse modelo de negócio, que esses casos viraram referência, né? Então, hoje, né, na indústria TDD, a Huawei é a líder do mercado, a gente tem 40 das 54 redes comerciais no mundo, tá?
basicamente aí 60% dos sites são nossos, né? Com relação ao desenvolvimento, a Huawei é responsável por mais de 30% das patentes entre todos os vendors, tá? E aí tem reconhecimento de órgãos importantes como o GTI, né? Mas basicamente a ideia aqui é mostrar que sim, estamos preparados, não só para implementar hoje uma rede LTE-TDD, como desenvolver sim novas tecnologias, em cima de melhorias da tecnologia, desenvolver novos produtos, como, por exemplo, o que vai demandar isso daí é a necessidade do provedor, no caso da operadora, né? No caso, a gente tem regiões onde 1.9 está sendo disponibilizado. Aí o pessoal vai perguntar, mas e aí, a gente já tem equipamento em 1.9? Depende da demanda, né? Então, assim, tudo vai estar relacionado a questão de demanda, a questão de poder estar desenvolvendo isso daí, né? A viabilidade financeira disso, né? Fazendo um comparativo entre o LTE-TDD e a fibra, né? O que dificultaria, de repente, né, uma entrada de fibra numa região seria o mesmo fator que facilitaria a entrada do LTE. Né? Onde a gente tem regiões aí com uma densidade de bloqueio alta, né? Nessa região, o LTE é mais fácil chegar com ele lá. A questão do custo. A questão do custo, o LTE também relativamente tem um custo bem mais baixo do que a implementação da fibra, principalmente pela questão da infraestrutura, né? Para poder fazer, para poder estar fibrando uma cidade, ter a necessidade, ter mesmo essa demanda de poder estar implementando uma fibra numa cidade, porque a gente sabe que o retorno é mais lento, né? E um dos principais pontos do LTE estar entrando aí é exatamente a possibilidade de estar desenvolvendo um negócio de uma forma rápida, né? Basicamente, não tem essa necessidade de cobertura contínua, como o Eduardo comentou, né? A gente pode ter uma cobertura dispersa, né? Eu posso estar atendendo um condomínio aqui, um outro condomínio ali. A gente pode também estar trabalhando com soluções, né, de menores escalas, como a Small Cell. Me perguntaram no almoço, mas e aí, se eu não tiver uma demanda para um site macro, eu posso estar, mesmo assim, implementando a tecnologia, né, para atender o prazo? Sim, você pode. Nós podemos estar trabalhando também com as Small Cell, né, ou a Metro Cell, também como foi comentado. Então, essas seriam equipamentos que fazem exatamente a mesma função da macro, numa escala menor. Então, isso daí já é o reflexo do fabricante estar se adaptando, né, a menores escalas, né, para a gente poder estar fazendo trabalhos complementares. Né? Então, isso tudo gera um retorno relativamente mais rápido, né, para o investidor, porque é escalável, né, a gente não precisa deixar toda a infraestrutura pronta para poder fazer ampliação. A gente pode estar fazendo ampliação porque nós trabalhamos com uma solução modular. Então, a partir do momento que a gente está implementando um site, por exemplo, nós estamos trabalhando com blades. Então, a gente tem essa possibilidade de estar fazendo a ampliação desse site, né, para poder atender uma capacidade maior. Um ponto, por exemplo, que limitaria no caso seria o seu espectro, né? A partir do momento que você utilizou todos os recursos disponíveis do seu espectro, aí a gente passa a trabalhar com novas tecnologias, como o MIMO, né? No Brasil, por exemplo, a gente já trabalha com MIMO 8x8, então a rede já está preparada para receber aí os terminais, né, mais potentes aí para a gente estar atendendo uma capacidade maior, né? Então, quando a gente fala do WTTX, nessa nova era aí de banda larga, um dos questionamentos, né, que eu vi em alguns fóruns aí fora do Brasil foi o seguinte: olha, a gente pode comparar de alguma forma a rede sem fio com a fibra, porque a fibra sempre vai ter uma capacidade maior. E a resposta foi que não. Por quê? A gente tem aí no futuro uma tendência de evolução onde a capacidade pode se assemelhar, sim,
a uma transmissão em cima do modelo FBB, né? O LTE Advanced ele já trabalha com alto throughput, né? Ele já trabalha aí com altas transmissões, e aí a gente pode ter, sim, questões comparáveis, até porque também as fibras também têm suas limitações. Mas, né, do ponto de vista de tecnologia, sim, a gente pode chegar no mesmo patamar de comparação no futuro. A mensagem o LTE-TDD hoje não é uma solução só para o presente. A gente está olhando como está a nossa caminhada hoje, mas é, sim, uma tecnologia com projeção futura. E isso tudo vai encaixar no que o pessoal teve questionando sobre custo de terminais, desde o custo de terminais até o barateamento dos equipamentos da rede, né? O pessoal também esteve perguntando se é possível implementar uma rede sem um core, né? A resposta é sim, é possível implementar iniciar uma rede sem um core. A gente tem hoje uma solução que a gente chama de EWLL. Essa solução, ela basicamente, ela serve para cenários de baixo número de usuários, onde vocês podem estar levando, né, todos os seus dados diretamente aí para a internet. Então, esse equipamento seria basicamente parecido com uma eNodeB, tá? Então, essa eNodeB ela estaria fazendo todo o trabalho mais simples da parte do core, desde a autenticação quanto o provisionamento, né? Mas também a grande vantagem dessa solução é velocidade na implementação, né? Isso aí traz você tem um prazo para cumprir, né? Você adquiriu um espectro, tem um prazo para cumprir e está com o prazo apertado, de repente essa é uma medida assim alternativa para você estar lançando os seus primeiros sites. E assim, a vantagem também que futuramente isso tem a capacidade de evoluir para um EPC standalone. Assim, você pode estar trabalhando sim depois numa escala maior, né? Assim como, por exemplo, digamos que vocês têm uma parceria e vocês trabalham com, digamos que a Telebrás adquira o core, né? Vocês vão estar trabalhando depois futuramente com o core da Telebrás. Isso não eliminaria, por exemplo, o fato de você poder estar começando com essa rede, né? Questão apenas de viabilização, mas, obviamente, assim, o ideal é você ter aí uma base de usuários suficiente para, pelo menos, poder estar começando já com uma rede, trabalhando já com o core, né? Para poder estar fornecendo todos o mesmo nível de serviço que as demais, né? Outro ponto importante, então, né, do WTTX, né, é o time to market, né? Você tem uma velocidade de lançamento muito rápida, né, em comparação com o FTTX, por exemplo. E a gente pode verificar que os países já desenvolvidos, apesar deles terem uma alta penetração em FBB, né, a gente tem aí um baixo crescimento dessa rede. Em contrapartida, aí, os países que estão em desenvolvimento, né, como é o caso do Brasil, né, a gente vê que, apesar da baixa penetração, a demanda dessa banda larga é alta, né? A gente tem uma alta demanda, a gente viu que teve um crescimento relativamente bom no último ano de usuários, principalmente quando a gente olha para os usuários que estão trabalhando aí com mais de 2 MB, né? Então a gente viu que esse tem sido uma motivação para o desenvolvimento desse tipo de negócio, né? A velocidade de implementação dessa rede. Assim como é importante, como foi analisado hoje de manhã, do ponto de vista técnico, quantidade de bits por hertz, também é importante para a parte financeira a gente analisar a quantidade de reais por bits, né? Então, basicamente, o espectro que, quando a gente fala, por exemplo, em SMP, a gente sabe que o espectro é o grande ofensor do TCO, né? Mas quando a gente trabalha aqui numa escala onde o espectro está sendo fornecido por preços atraentes, a gente precisa trabalhar melhor em cima do CAPEX e do OPEX, né?
Opa. O wireless não me deixa na mão, não. Então, assim, basicamente, o CAPEX e o OPEX tem que ser analisado de uma forma bem minuciosa nesse momento para a gente estar levantando, fazendo o estudo do TCO dessa rede, né? Assim como definir aí qual que é o tráfego esperado, né? Qual que vai ser o throughput médio esperado para essa rede, né? Qual que vai ser aí a utilização esperada para essa rede. Então, toda essa análise é importante para a gente levantar aí um custo por bit, né? Então, esse custo por bit vai travar aí muitas vezes a sua decisão, né? A sua decisão para entrar ou não nesse negócio, tá? Sobre a solução da Huawei, eu não vou entrar em detalhes, né, dos equipamentos aqui, nem em nada técnico, mas eu fico à disposição, depois aí da apresentação, para conversar com todos vocês, tá? Para a gente entrar em mais detalhes técnicos, para a gente entrar em mais detalhes de modelos de negócio, mas, a princípio, né, apenas uma visão macro, né, o pessoal também já apresentou muito bem aí a parte, de uma forma geral, do que se constitui uma rede LTE. Né, a gente tem aí, basicamente, a gerência da rede, que na Huawei a gente chama de U2000. Esse U2000 é uma plataforma de gerência que controla todos os elementos da rede. Tá? Depois a gente tem aí na camada do core aí o HSS, o PCRF, que também foi muito bem explicado pelo Reinaldo e pelo Carlos, né? Que são elementos importantes do core, onde vão estar os assinantes, onde vão ser tratadas as políticas da rede. Tá? Depois a gente tem o Core EPC da rede, que vai tratar toda essa questão da sinalização, todo o tráfego de dados, né, que também, dentro da Huawei, está relacionado com a minha área especificamente, assim como o acesso móvel. Tá? Depois a gente tem o meio de transmissão, né, onde vai estar aí a camada de agregação, onde a gente pode estar chegando aí com GPON, com fibra, né, com vários tipos de tecnologias, assim como rádio. Né, a gente pode utilizar aí todos os meios possíveis para poder estar facilitando. Né? E aí a gente chega, né, no acesso onde a gente teria aí a InnoDB propriamente dita. Tá? Então, quando a gente está trabalhando no acesso, a gente começa a olhar mais a gente está mais próximo do usuário, então a gente começa a ter uma análise mais criteriosa de seleção, onde colocar essa InnoDB. De repente, uma região, vai ser mais viável a gente colocar uma microcélula, por exemplo. Né? Então, quando a gente trabalha em FDD, ou aqui no Brasil, quando eu falo FDD, está diretamente relacionado com as SMPs, porque o conceito da Small Cell está dentro do contexto de HetNet, que foi desenvolvido, né, para redes heterogêneas, para aumento de capacidade e reuso da frequência, quando a gente já tem uma capacidade ali, de uma certa forma, né, já toda utilizada com as portadoras. Aqui, como a gente está trabalhando com usuários fixos, a gente pode, de repente, estar atendendo aí algum grupo de usuários com essas células menores também. E isso é uma grande vantagem, e aí começa a se encaixar mais no cenário dos provedores, que, de repente, vai ter um grupo de clientes ou de usuários em uma determinada região específica. E aí você, como não tem necessidade da continuidade, você pode dispersar essas small células em uma cidade, por exemplo, exatamente nos pontos onde você tem essa demanda, certo? E outro ponto importantíssimo, como mencionado hoje de manhã pelo Eduardo, é a questão dos terminais. Como que vai ficar aí a questão do custo desses terminais? Vai ser viável? O custo do terminal pode sim viabilizar aí a implementação de uma rede. Né? Então, assim, a gente tem hoje já no Brasil as redes aí mostrando que o negócio está dando certo, mostrando que a forma como tem sido implementada está funcionando. Né? Hoje a gente trabalha aqui basicamente com CPEs indoor e outdoor, tá? Mas a gente tem fora aí do Brasil, operadoras trabalhando com LTE TDD, né, com mobilidade. Então, tem, sim, grandes fabricantes com foco no desenvolvimento de smartphones. Né? Hoje a gente tem a China Mobile, hoje já trabalha com rede LTE TDD, a gente tem a SoftBank, a gente tem a SoftBank do Japão, né,
A gente tem também a Mobility da Arábia Saudita. Então, todas essas grandes operadoras geram uma demanda muito alta, né, de desenvolvimento de smartphone pelos fabricantes. Então, de certa forma, a gente tem, sim, uma projeção futura boa para o LTE-TDD, até porque, assim, financeiramente, tem se mostrado muito viável, né? Não só para quem está começando, porque você está começando com uma rede basicamente crua, sem problemas, como também quem está carregando os problemas do legado, mas pode utilizar essa rede para poder estar fazendo a base do LTE. Né? Então, um ponto importante, como mencionado hoje cedo pelo Eric, a preocupação, de repente, na sua região, não é só em montar um negócio, mas, de repente, se proteger de alguém que já esteja pensando em montar esse negócio, porque as operadoras estão vendo que é um negócio bom, que pode ter, sim, uma boa lucratividade. Mas nada melhor do que os provedores regionais para atender os clientes. Isso eu acho que é um consenso, a gente conversou bastante sobre isso no almoço, porque o provedor ele sabe exatamente da necessidade daquele cliente, ele sabe especificamente o problema daquele cliente. E aí a gente começa a ver essas ramificações. E quando a gente começa a olhar para essas ramificações de uma forma positiva, como a gente está fazendo aqui, não complementando só, né, redes, mas compartilhando, eu acho que isso, de certa forma, acaba trazendo o maior benefício para quem importa, que é o usuário final. E isso que vai movimentar todo o negócio, porque, né, é aí que a gente percebe que todo o retorno, né, tem uma análise que mostra que o retorno do investimento em qualquer negócio de telecomunicações, especialmente em redes móveis, está mais relacionado com a experiência do usuário do que com qualquer outra coisa. Então, hoje, o foco principal em qualquer projeto de rede deve, sim, ser o usuário, né? A gente está levando um bom serviço, uma qualidade boa de rede, uma qualidade boa de serviço para esse usuário. Isso vai fazer com que a gente tenha a migração a partir da possibilidade desse usuário tá migrando para um serviço de maior capacidade. Eu trouxe 2 cases para a gente, só para compartilhar com vocês, onde a gente teve aí onde teve uma resposta muito boa do negócio, né? A China Mobile, a princípio, ela trabalhava com uma rede MBB, né? E aí ela fez uma aquisição do espectro TDD na província de Jilin, uma província pequena da China com 27 milhões de habitantes, né? E, assim, foi um grande sucesso. Em menos de 8 meses, essa rede já estava com mais de 140 mil usuários. Tá? E eles, por terem também trabalho com FTTX, né, na comparação, na relação de custo, né, eles perceberam que o custo foi relativamente a metade para a implantação. Né? Então, isso tudo, né, associado aí o reuso da rede, do legado, mais o espectro, né, com o baixo custo de implantação e a rápida entrega, é o que criou essa viabilidade. Eu acho que o ponto da flexibilidade também é muito importante, porque você pode fazer aí uma ampliação da rede, você pode fazer um crescimento da rede escalável. Né? Você pode ativar aí, por exemplo, em um site hoje, uma portadora, onde você vai estar atendendo um determinado número de usuários, e, à medida que esse número for crescendo, você vai expandindo aquele site especificamente. Então, é uma ampliação pontual. Né? No LTE, como o Carlos mencionou hoje de manhã, a gente já tem o SON, né, o Self-Organized Network, que facilita bastante e reduz os custos de operação e manutenção, né, exatamente por ele fazer os próprios ajustes da rede por si mesmo. Né? Quando a gente está falando no modelo de negócio em cima de SCM, as preocupações não são tão grandes quanto a SMP, porque a gente não vai estar tendo aí handover, a gente não vai estar tendo alguns pontos que são ofensores maior, né, para essas operadoras. Mas é um foco, isso traz uma responsabilidade muito grande para estar podendo aí prover uma melhor capacidade de serviço, uma melhor qualidade de serviço, né, para o usuário final. E o outro caso, né, que tem sido compartilhado aí em todos os fóruns aí fora
do país, né? Inclusive, teve um fórum muito importante em Shenzhen, em março, onde estava sendo discutido exatamente os grandes negócios de telecomunicações, né, nos últimos anos, e esse foi um dos cases, né? A gente tem aí no Brasil esse case, né, onde a gente conseguiu aí um crescimento, de praticamente o dobro de usuários em menos de um ano, né? Claro, obviamente que assim, para uma quantidade de usuários relativamente baixa, dobrar não é tão difícil assim, mas a gente está falando na casa aí de 150 mil usuários. De 150 mil usuários, em menos de um ano, a rede já dobrou essa quantidade para 300 mil usuários. Então, é um crescimento relativamente alto, né? Isso mostra uma resposta do negócio onde a gente vai aprendendo conforme vai implementando. Não é uma coisa que você tem 100% mapeado antes, né? Até porque o maior assim, investimento a princípio em outros países foi utilizar para poder estar fornecendo uma capacidade maior, né? Está podendo fornecer aí, alguns países trabalhando aí com 10 mega, né? Fornecendo 10 mega, e aí, de repente, aparece uma operadora que com 2, 4 mega está passando na frente de todo mundo. Exatamente esse modelo de negócio, entender aí a região que você está atacando, como o Paulo mencionou, verificar aí o que o usuário pode pagar, né, para poder estar assim, fazer um negócio de trás para frente mesmo, né, verificar aí qual o potencial de pagamento daquele usuário específico e o potencial de usuários de uma determinada região. E aí você desenha e testa a sua rede, tá? Mas basicamente, pessoal, isso assim eu sou de uma área mais técnica, né, mas como foi solicitado, né, não detalhamento técnico nessa audiência, exatamente por questões do tempo. Eu me disponho a estar conversando com vocês aí após as apresentações. Eu acho que a agenda já está um pouco apertada, né? Mas é basicamente isso, pessoal.